Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga e coach de inteligência emocional. Nesse vídeo eu quero falar sobre o transtorno de acumulação. Você já conhece? Sabe quais são os critérios, as características para esse diagnóstico? Acompanhe comigo e perceba se você ou alguém da sua família, alguém do seu convívio possui características parecidas com esse transtorno que valem a pena investigar e tratar. A principal característica do transtorno de acumulação está na dificuldade persistente em se desfazer ou descartar objetos e pertences. Dificuldade persistente porque não se trata apenas de um objeto, por exemplo, que eu herdei e eu tenho dificuldade de me desfazer daquilo. É uma dificuldade que se faz constante. Diariamente a pessoa tem essa dificuldade de descartar ou se desfazer, de doar, de vender, de dar para outra pessoa esse objeto, de arrumar uma outra utilidade para ele que não a acumulação e a espera de alguma utilidade futura. O acumulador normalmente justifica sua atitude de acúmulo através da utilidade que ele encontra para esse objeto, que ele pensa que algum dia vai utilizar, ou mesmo pelo valor estético do objeto ou algum valor afetivo, sentimental. Então o acumulador ele justifica a todo instante essa sua mania de acumulação, esse seu ato de guardar, de ir amontoando objetos, muitas vezes objetos sem valor, misturados com objetos com valor, tudo sem nenhuma discriminação, sem nenhuma organização. Muitas das vezes o acumulador não consegue utilizar algum cômodo da casa, por exemplo, objetos que não deveriam estão ali pela cozinha amontoados e ele já não consegue mais fazer uso dessa cozinha, ou mesmo da sua própria cama, do seu quarto. Ou, em alguns casos, isso não chega a acontecer por intermédio de algum familiar, de alguém que se ocupa de desfazer dos objetos ou de organizá-los pela pessoa, pelo acumulador, porque ele não tem esse critério de ficar organizando, de ficar discriminando. Isso de organização é mais de um colecionador. E aí nós estamos falando do transtorno de acumulação. No transtorno de acumulação, os objetos são deixados simplesmente ali, guardados para algum momento que ele possa precisar, mas sem critério nenhum. Então, na verdade, quando ele precisa daquele objeto, ele nem sabe onde deixou, onde ficou, no meio de tanta tralha, no meio de tanta coisa, ele não consegue ali se organizar e saber onde está para realmente ter a utilidade. Então, o objeto acaba aí perdendo a utilidade que ele pensava que teria. É interessante perceber que o acumulador ele sofre com o seu ato de acumular. E ele sofre mais ainda quando ele tenta se desapegar dos objetos. Existe aí um sofrimento intenso quando ele pensa em doar, ele às vezes se esforça, ele tenta fazer isso, mas ele não consegue. Existe um sentimento, uma ansiedade, uma angústia grande quando ele percebe que vai se desfazer dos objetos, dos pertences. Então essa é uma segunda característica muito grande percebida nos pacientes acumuladores. Então, além do fato dele acumular os objetos indiscriminadamente, sem sistematização nenhuma, ele ainda sofre quando ele tenta se desapegar ou quando alguém vai fazer isso por ele. Alguém se propõe a ajudá-lo a organizar e se desfazer de algumas coisas, ele tem um sofrimento intenso, um sofrimento grande. Então, esses são alguns aspectos do transtorno de acumulação que levam a perceber aí uma necessidade de um tratamento, porque a qualidade de vida desse paciente, dos familiares, vai ficando prejudicada,
Muitas vezes esse paciente começa a ter problemas com a higiene na casa, problemas com insetos, porque as coisas vão se acumulando, já não tem mais como organizar, como limpar, restos de comida vão tomando conta da casa, animais, restos de fezes, várias coisas que não são compatíveis com o convívio, com o nosso dia a dia, com uma vida saudável, com atitudes saudáveis. Por isso a necessidade de se buscar tratamento, de intervir nesses casos, para que o paciente consiga ir se desapegando, aceitando a organização, a higiene, para que ele tenha mais qualidade de vida. É importante ainda diferenciar o transtorno de acumulação de outras comorbidades, como por exemplo a depressão. Claro que muitos pacientes com transtorno de acumulação podem sim ter outras comorbidades associadas, dentre elas a depressão, mas também existem pacientes que são apenas deprimidos e não acumuladores. No caso da depressão, o paciente muitas vezes ele se vê sem energia, sem vontade de organizar, de fazer a limpeza, e com isso a casa pode ficar parecendo a casa de um acumulador. Mas não, ele não tem aquela dificuldade de se desapegar dos objetos. Ele simplesmente não tem vontade, não tem energia, não tem disposição para organizar. Mas se alguém puder fazer isso por ele, ele não vai sentir essa dificuldade de se desfazer, de deixar que os objetos tomem outro rumo, que os objetos vão embora. E o acumulador, sim, o acumulador ele é apegado aos objetos e ele não quer se desfazer, ele não quer deixar que os objetos ganhem outro destino. Então é importante a gente perceber essa diferença, fazer um diagnóstico diferencial para tratar adequadamente cada caso. Observe então se você ou se alguém do seu convívio tem essas características de acumulador. Muitas vezes esses transtornos eles começam num grau pequeno e tendem a ir aumentando, né? Lógico que a pessoa não é do dia para a noite que ela vai ficar com a casa toda infestada, com tudo bagunçado, tudo desorganizado, tudo amontoado. Isso vai começando e os objetos vão se amontoando pouco a pouco e daqui a pouco não tem mais lugar para nada. É importante notar que os transtornos também podem começar desde criança. Então vamos observar se você tem uma criança que tem dificuldade de se desapegar de brinquedos que ela não utiliza mais, de roupas que ela não vai usar mais porque não servem, que não quer doar, quer ficar guardando. É importante estimular a criança com esse desapego para que ela vá levando isso para a vida adulta, de se desapegar daquilo que não tem utilidade para ela, para no futuro não desenvolver um transtorno como o transtorno de acumulação. Nos adultos, vamos observar em nós, nos nossos familiares, nas pessoas com quem convivemos, talvez uma pequena dificuldade de se desfazer das coisas e vamos treinar essa habilidade, essa capacidade de desapegar. Se eu comprei uma peça nova, eu vou no meu armário, percebo alguma que eu já não uso mais, que não tem utilidade, dou e vendo, faço um bazar, mas eu arrumo uma outra utilidade para aquilo. E não vou simplesmente acumulando. Paro com essa mania que muitas vezes começa com uma pequena mania de ficar pensando que futuramente eu vou precisar, que algum dia eu vou conseguir usar e eu vou me desapegando. Aquelas roupas que você já não utiliza mais, que não te servem mais, pare de se enganar, de achar que algum dia elas vão te servir novamente. Muitas vezes são padrões inatingíveis, nós nunca mais vamos voltar àquele corpo, porque não é compatível mais com a idade, com o número de gestações que teve, com o padrão de vida que leva hoje, e a pessoa fica ali mesmo guardando aquilo com uma dificuldade de se desapegar.
Então não vamos alimentar esse tipo de coisa para que futuramente você não desenvolva aí um transtorno como o transtorno de acumulação. Então, o segredo para quem ainda não tem o transtorno é desapegar-se. E para quem tem, buscar tratamento, buscar ajuda. A terapia, nesses casos, ajuda muito para que o paciente entenda quais as crenças que ele formou, quais os pensamentos que ele tem em torno desses objetos, o sentimento, a afetividade que foi desenvolvida, para que ele treine a habilidade de desapegar-se e vá se desfazendo, vá deixando esse transtorno ir diminuindo sua intensidade, diminuindo até que ele não faça mais tanto problema, não traga mais tanto problema na sua vida. Agradeço por você acompanhar os nossos vídeos, curta, compartilhe e fique com a gente acompanhando aí através do sininho os próximos vídeos, as notificações dos próximos vídeos, para que você entenda cada vez mais o funcionamento da sua mente e das pessoas que estão próximas de você. Um abraço!